Olá, turma. Boa noite. Eu estou disponibilizando agora, além deste vídeo, na nossa nuvem, no nosso grupo do WhatsApp, dois materiais. O primeiro é o PowerPoint que a gente usou na aula de ontem. Ele está atualizado e revisto. A gente começou falando um pouco sobre a história da informática. Passamos para discutir as fases, né? E aí a gente entrou numa conversa sobre o PowerPoint. Depois dela, conversamos sobre o Word e chegamos a iniciar o Excel, que a gente vai de verdade começar essa semana. Eu só fiz questão de já falar isso na primeira semana para ter oportunidade de passar alguns exercícios para vocês desenvolverem durante a semana, que é o que a gente vai fazer agora. Muito importante, no slide número 31, eu coloquei aí a definição de todas as funções que vocês vão usar para resolver esses exercícios. É muito importante que vocês tentem praticar. Uma função, ela sempre é chamada com o sinal de igual. Aqui tem uma explicação. Então, quando a gente vai chamar uma função de soma, é igual soma. E aqui dentro dos parênteses, a gente tem as características de cada uma. Então, quando a gente quer tirar a raiz, a gente basta colocar o número aqui, ou a célula, que vai sair a raiz, e assim sucessivamente com todas. Eu coloquei a função de soma, que a gente seleciona os intervalos. Aqui eu coloquei também a função soma-se. Eu vou deixar como desafio para vocês resolverem. Elas têm esses três critérios. O intervalo do critério, o critério em si a ser colocado e o intervalo que vai ser somado. Vou deixar como um desafio. A média condicional, então é a média se algo estiver acontecendo. O máximo e o mínimo, que basta vocês colocarem o intervalo e a função vai lá buscar o valor máximo e mínimo. A raiz, que é a mesma coisa. E aqui a potência que a gente chegou a trabalhar em sala. E quais são os exercícios que eu queria que vocês praticassem durante a semana? Deixa eu começar aqui no primeiro slide. O primeiro é o da hipotenusa. Ele vai aparecer aqui resolvido para vocês. Vocês podem pegar como exemplo. Basicamente, a pessoa digitava aqui um valor de um cateto, digitava aqui o valor de um outro cateto e automaticamente o valor da hipotenusa aparece aqui usando essa fórmula. Isso eu fiz em sala. Vocês podem consultar aqui no arquivo que eu vou mandar. Essa aqui é a fórmula que resolve isso. Fizemos um segundo exercício em sala, que é uma fórmula de conversão de temperatura, onde a gente recebe a temperatura em Fahrenheit e converte automaticamente para Celsius. Então aqui em verde a gente digita e aqui qualquer temperatura aqui e automaticamente sai o resultado em Celsius. Essa é a fórmula, ela é baseada nessa fórmula aqui, pode ver que ela está igual. Ó. D4 é essa célula, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32, que multiplica 5 nonos. Basicamente, o que eu fiz foi reproduzir aqui. E aí, toda vez que a gente tem um parâmetro de entrada aqui, o Excel faz a conversão automática para a gente. E aí, eu queria deixar para vocês tentarem exercitar durante a semana, usando aquelas funções inspirado nesses dois primeiros, os seguintes exercícios. O primeiro é o de juros, uma calculadora de juros compostos. A ideia é que o usuário, ou vocês, né, quem quiser, digite aqui esses três parâmetros e, seguindo essa fórmula, onde o valor final, que é isso aqui, é igual ao valor inicial, ou valor presente, que multiplica 1 mais os juros, tudo isso a potência de t. Que vocês apliquem essa fórmula aqui e aí, ao mudar esses valores, o valor final dos juros composto, ao fim do período, é automaticamente calculado. Então, eu preciso que vocês tentem fazer aqui essa fórmula. É bem simples, parecido com as outras. Aqui uma sugestão em sala de aula. Basicamente, lá a gente digitava os dois catetos e obtinha o valor automático da hipotenusa. Aqui eu vou querer que vocês, manipulando esta fórmula,
Então, vamos supor que aqui seja o cateto A. Vocês vão ter que... Cateto A e aqui o cateto B, para ficar igual ao da fórmula. Cateto B, cateto A. Eu vou querer que vocês descubram o valor do cateto A aqui. Então, vocês vão isolar o A, vão deixar o B e o C de outro lado, e aqui vocês vão colocar a fórmula, onde o usuário digita aqui o valor da hipotenusa no triângulo retângulo, digita o valor de um dos catetos, e aqui sai automaticamente o resultado do outro cateto. Vocês vão fazer isso manipulando essa fórmula. Aqui o desafio nem é tão como fazer isso no Excel, que vai ser super parecido com essa fórmula aqui. O desafio é vocês fazerem essa manipulação algébrica aqui. Aqui é muito parecido com o que eu falei, também é uma manipulação dessa fórmula, só que ao invés, aqui, no exercício anterior, no resolvido, a gente colocava a temperatura em Fahrenheit e a calculadora fazia essa conversão para Celsius automaticamente. Nesse terceiro exercício eu estou pedindo o inverso, vocês vão ter que fazer uma manipulação algébrica aqui também, e aqui colocar a equação que faça com que uma temperatura dada em Celsius seja convertido para Fahrenheit. Esse é o terceiro exercício. O quarto e o quinto exercício, o primeiro é esse de funções básicas. Deixa eu tirar isso aqui. Para eles, deixa eu só arrumar isso aqui também. Aqui é o quinto exercício. Para eles, basicamente, eu construí esse mini banco de dados, onde na coluna A temos o nome de grandes matemáticos. Aqui foi algo meio jogado que eu fiz. Eu coloquei aqui na segunda coluna o número de grandes contribuições deles e o país onde eles nasceram. E aí, para cada um desses exercícios, tanto esse quarto quanto o quinto que eu vou mostrar, eu coloquei 4 questões. A primeira vocês vão usar a fórmula média e vão calcular qual a média de contribuições dos matemáticos. Bem simples, é só vir aqui, chamar a função média, selecionar o intervalo, aperta Enter, e aí a gente já descobre que é 8,5. É fazer isso com todos os outros. Aqui vai precisar apertar soma, igual soma. Aqui, igual máximo. Opa, aqui. E aqui, igual mínimo. Esse é o quarto exercício. O quinto exercício, percebam que ele é um pouquinho mais difícil. Ele já é algo que a gente vai conversar na próxima aula e vai avançar mais ainda depois, que é uma média condicional e uma soma condicional. Ao invés de vocês só somarem, eu quero que vocês estudem essas duas funções, a média psi e a soma psi, que a gente vai visitar na próxima aula, e calculem aqui. Deixa eu até deixar aqui em azulzinho e aqui em azulzinho, para vocês saberem que é onde as respostas vão sair. E eu quero que aqui vocês coloquem qual que é a média de contribuições dos matemáticos que nasceram na Grécia. São esses daqui, ó. Aqui já dá para ver que a média vai dar 7,6. Eu quero que vocês façam isso aqui com a função média psi. E aqui pegar a contribuição dos matemáticos que nasceram na França, o Pascal e Descartes. Aqui a gente já pode ver que a média vai dar 6, só que eu não quero que vocês escrevam 6. Eu quero que vocês venham aqui e escrevam para mim a fórmula, cheguem a esse resultado usando a fórmula média psi, que tem esses parâmetros que vocês vão quebrar a cabeça para resolver. E aqui é a mesma coisa, eu quero que vocês calculem o total, não a média de contribuições dos matemáticos que nasceram na Suíça, e aqui o total de contribuição dos matemáticos que nasceram, deixa eu pegar aqui, a Alemanha tem um só, vamos mudar isso. Vamos por Grécia. Aí o arqueiro já vai com Grécia para vocês. Grécia. Então aqui, ao invés de vocês, por exemplo, pegar qual o total de contribuições dos matemáticos que nasceram na Suíça. Poxa, só um cara nasceu na Suíça, só o Euler nasceu lá. Então, eu não quero que vocês venham aqui e digitam 13, porque vocês viram aqui. Eu quero que vocês venham aqui e digitem. Chamem a função soma psi
Preencham esses parâmetros e cheguem a esse resultado de 13, que é o total de contribuições matemáticas importantes entre esses autores dos que nasceram na Suíça. É isso, eu vou deixar esses exercícios como um desafio. Não é obrigatório entregar, a gente vai resolver em sala de aula. Não vale nota. Só que como a gente só tem 3 encontros, eu pensei em esse ser um espaço para vocês irem trabalhando durante a semana, já irem aquecendo aí os motores, para a gente chegar na próxima segunda-feira e vocês terem minimamente enfrentado isso, para a gente poder, ao invés de eu ficar falando e resolvendo e vocês assistindo, vocês tirando dúvidas, vendo se de fato acertaram ou não acertaram. Muito importante, assim, gente. Eu estou à disposição para colaborar e tirar qualquer tipo de dúvida de vocês sobre esses conteúdos. Então, se quiser colocar no grupo, fiquem à vontade. E se não quiser colocar no grupo, quiser mandar individualmente para mim as dúvidas, podem mandar, que a gente vai trabalhando durante a semana para tentar chegar sem dúvidas na próxima segunda-feira. Obrigado aí pela atenção, boa semana e bons estudos. A gente se vê na próxima segunda.